Oi, gente, tudo bom? E aí, povo bonito? No vídeo eu não apareci com batom, mas eu falei, eu vou aparecer com batom, fazer uma coisinha, tá meio pálida. Minha boca tá muito vermelha, mas beleza. E aí, povo bonito e abençoado. Gente, se vocês não são inscritos, se inscrevam, deixem seu joinha, seus comentários, tá? Eu não tenho assunto pra hoje. Eu vim tô super feliz porque eu tenho uma amiga minha, não sei se vocês vão lembrar, que eu falei que veio me visitar no dia que eu fiz o vídeo e tudo. Então, conversando com ela, pedi pra ela ver os vídeos, dar a opinião dela. Ela falou que ela não teve tempo, por causa dos filhos, tudo. E aí, fiquei sabendo que eu vou ter um privilégio, não que vocês não sejam, porque vocês são meus amorzinhos, mas eu vou ter uma pequenininha me assistindo. Então, gente, eu não sei o que eu vou falar. E aí eu preciso da ajuda de vocês, eu preciso que vocês falam, Mel, porque eu não quero um vídeo só pra adultos, adolescentes, jovens. Eu quero um canal pra crianças também, mas não seja aquela coisa tão infantil. Então, gente, eu preciso da opinião de vocês. Eu preciso que vocês me ajudem a falar, Mel, faz tal coisa. Fale de coisas legais que criança gosta. Então, eu preciso da ajuda de vocês, tá bom? Hoje, por não ter assunto, assim, vou falar um pouquinho de minha vida, tá? Da minha vida. Tenho 20 aninhos só. Sou gêmea, gente. Tenho uma coisinha mais linda do que eu. Mentira. Eu vivo brincando assim, falando assim, Deus fez. E a mãe não podia engravidar. Um dia eu chamei minha mãe pra contar esse testemunho. E aí eu fico assim, mãe, Deus... Porque eu e minha irmã, eu sou mais velha dentro da barriga da minha mãe. A gente tem 2 semanas de diferença na barriga da minha mãe. E aí, eu fico brincando, falando que Deus tava me fazendo. Deus falou assim, nossa, a menina vai ser muito linda. Deixa eu dividir e dar a beleza dela pra irmã dela. Então, a irmã é linda como a irmãzinha dela. Nada convencida a pessoa, né? Mas beleza, gente, beleza. Então, tem aquela novela do SBT, Poliana, Aventura de Poliana. Não, aqui é Aventura de Mel e Bia. Uma vez, eu falo coisas que eu fiz com a minha irmã. Somos gêmeos, aí o povo fala assim, vocês já trocaram de sala? Já, gente, 2 vezes. Não satisfeita por trocar de uma, a gente vai trocar de 2. Primeiro eu troquei quando minha mãe era professora, que eu era coordenadora, e tava eu e minha irmã dentro do carro. Não, tem que trocar isso, tem que trocar aquilo. E a gente foi de saia pra escola de blusa branca, regata branca. A gente não gostava muito de se vestir igual, mas minha irmã gosta e eu não gostava. Minha mãe nunca vestiu, mas... Minha irmã pedindo tudo. Troquei de sala. Só que o intervalo da minha mãe era junto com o meu. E o da minha irmã era depois. Tava na 2ª série. E o da minha irmã era depois. O que a gente fez? Trocamos de sala, trocamos de caderno, tudo, porque ainda criança de 7 anos para 8 anos ainda pensa nisso. Bia tem que trocar caderno, Mel tem que trocar caderno, o professor vai desconfiar. Como que eu vou tá com o meu caderno com a sua professora? Aí minha professora faleceu quando ela me dava aula ainda. A da minha mãe, a Neuza, e a minha era a Cristina. Eu amava minha professora demais. E aí, minha mãe desceu pra dar o dinheiro pra Bia ir na cantina, tudo. Minha mãe viu e falou assim, minha mãe sempre soube diferenciar pelo tom de voz e pelo jeito. Eu falei assim, o que a mãe está fazendo aqui embaixo? Beleza, minha mãe chamou, minha mãe, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, não, mas não conta pra professora, eu e a Bia trocou de sala. A professora chamou minha mãe e falou assim, nossa, o que aconteceu com a Bia? Ela tá muito quieta. Minha mãe só ficou olhando, minha mãe não falou nada. Tá bom. Não, satisfeita. Minha mãe depois chamou a professora e falou, a Mel e a Bia trocou de sala. E a minha irmã estava bem na frente, assim, na cara da professora. São 5 fileiras, da janela pra cá, a minha irmã tava na 2ª. Então, a minha irmã tava praticamente de cara pra professora. Tá bom. Minha mãe subiu, falou a mesma coisa pra minha professora. Ela falou assim pra minha mãe, mas que você brigou com a Mel? A Mel tá muito quieta, a Mel não falou, nem veio falar comigo, porque cada dia eu tinha uma história pra falar. E eu nem falei, ela falou assim, ela nem veio falar comigo. Ela tá até séria, ela não falou com ninguém, porque eu fazia a lição correndo e passava nas mesas, tipo, me sentindo a professora, perguntando se alguém precisava de ajuda e tal, enchendo o saco do pessoal. Ela falou, a Mel não fez nem isso, a Mel fez, a Mel tá muito quieta. Ela falou assim, porque a Mel trocou de sala, essa não é a Mel, essa é a Bia. Só que nesse mesmo instante, minha mãe saiu, tudo, teve intervalo, a minha professora decidiu falar com a professora da Bia. O que a gente vai fazer com essas duas? Vamos fazer isso. Tá.
escuta o que elas fizeram. E eu ainda sou muito abençoada, porque eu tinha cara de pau de ficar procurando. Ela fez assim, ó, temos uma aluna nova na sala. Eu falei, mano, mas você tem aluno novo? A Bia não me falou? Aí eu entrei e ficava assim, ó. E é desse jeito. Ela falou assim, é você mesmo, Mel. Aí eu, ela é você. Ela, você não é irmã da Bia? Eu falei, só. Eu falei, então, gente, ela tá nos visitando. Aí eu parei e falei assim, não acredito nisso. Ela me contou. Morrendo de vergonha. E aí a carteira antigamente era... Agora são de plásticos, né? Mas não sei se vocês lembram, ela tinha um... Ela era de madeira em cima e ela tinha a parte de baixo de madeira. Ela era alta. E aí eu meio que escorreguei assim embaixo, morrendo de vergonha. Só que minha professora é muito de boa, minha professora achou graça. Minha irmã não achou graça nisso, não. Pelo contrário, ela não gostou muito da brincadeira. E aí, beleza, aconteceu isso, não satisfeita na quinta série. Minha irmã gostava de um menino da minha sala. E a gente estudou junto, só que por acaso eu e minha irmã... Não, esse negócio ele mexe comigo. Porque eu sentava na ponta da sala e minha irmã na outra. Teve aula de inglês e eu gostava de inglês. Até um certo ponto, né? Mas aí eu gosto de inglês ainda. E aí os professores separaram eu e minha irmã. Ficaram 2 professores na sala. 2. Um do meu lado, um do lado da minha irmã. Não por causa somos gêmeas, nada. Por causa pra ver se alguém ia colar, nada. E aí, esses dias eu encontrei meu professor. Estávamos separadas, minha irmã errou a mesma questão do que eu. A questão 5, a resposta era C. Eu coloquei D, minha irmã colocou B, ao contrário. Eu coloquei B, ela colocou D, não lembro. Por causa disso, resolveram separar eu e minha irmã de sala. Tá bom? Separaram a gente no meio do ano, na volta das férias. Eu fui pro quinto A e minha irmã continuou, acho que no quinto C, alguma coisa assim. E aí, fazendo amizade e tudo, porque eu não sou uma pessoa tão séria, né? E minha irmã começou a gostar do menino da minha sala. E ele da minha irmã. Então começamos a brincar, tudo. E minha irmã pediu pra trocar. Só que nesse dia, minha irmã teve prova de português e eu não ia ter prova de português. E minha irmã trocou de... A gente falou, ó, de troca de sala na hora do intervalo. Só que eu tinha esquecido de comentar com a minha irmã que o Marcelo tinha ido embora mais cedo. Falei o nome da pessoa, mas beleza. Tinha esquecido de comentar que a pessoa tinha ido embora mais cedo. E tá, minha irmã foi pra minha sala, tudo. E o menino que a minha irmã fez corte, depois eu explico essa história, gostava muito da minha irmã e eles eram muito amigos. Só que minha irmã nunca viu como nada além de uma amizade. E tá bom. Trocamos de sala e esse menino falou assim, você não é a Bia, você é a Mel. Você sabe que eu não sei, você acha que eu não te conheço? E nisso eu tinha amigos lá dentro. E eu, cala a boca, não fala, gente, por favor. O professor pegar a gente, vai. E eu tava tendo aula de geografia. Essa professora não ia muito bem com a minha cara. Aí tá bom. Depois disso ela não foi mesmo. E aí, nisso, o menino acabou a aula. Eu falei, ufa, acabou, eu vou embora. O menino falou do professor, essa não é a Mel, essa não é a Bia, é a Mel. Eu só parei. Eu gelei. E nesse mesmo instante que eu tava na sala da minha irmã, tava tendo prova na minha sala, gente. Então minha irmã, ela sabia a resposta. Mas a gente não fez isso por causa da prova, porque a prova acabou sendo prova surpresa. E aí, o que acontece? Minha prova foi anulada, fiquei com 0, mas beleza. E o meu professor de português, a minha irmã tem uma pinta no pescoço, eu tinha uma pinta no nariz. E aí o que acontece? Não sei, ó, que ainda é esse pintinho aqui, ó. E aí o que acontece? Toda vez que eu entrava na sala, na volta do intervalo, eu tinha aula de português, minha professora fazia vistoria. Ela mandava todo mundo entrar, ela parava, faz. Passa o dedo pra ver se tem pinta. Eu falei, não, eu sou a Mel. Não, quero ver. E aí foi um bom tempo assim. Até a professora tomar confiança que eu falei que eu nunca mais ia trocar de sala, que minha mãe realmente eu nunca troquei. Mas depois disso. E aí fiquei com 0, beleza. Isso na quinta série. Fiquei lá até a 8ª série, estudei no arquiteto. Quando eu troquei de vez, a primeira vez a sala, meu irmão estava no Diogo, e Dr. Diogo de Faria, no Parque Paulistano. E aí em São Miguel. E aí, não. Bonitinha. Voltei pro Diogo fazer ensino, fui pro Terço fazer ensino médio lá, fiquei 6 meses, depois eu fui. Esse Terço é uma ótima escola. Fui pro Diogo, que também é uma ótima escola. O primeiro ano, por ter estudado num Terço, minhas notas foram boas, tudo. E aí depois eu fui pro segundo ano, que peguei o professor de física. Ele é um bom professor, gente. Eu não gosto muito de matemática, mas e eu peguei um professor de matemática ótima também. Então eu comecei a gostar disso. E eu e minha irmã, pra estudar, minha mãe tinha uma estante de porta de vidro. E a minha irmã queria assistir, tipo, a pessoa super inteligente, riscava o vidro e depois passava o pano. E aí minha irmã estudou pra essa prova.
Eu precisei pro primeiro ano da prova e depois estudei nessa prova do meu professor. No primeiro ano foi professora e no segundo foi professor. Eu tenho que pedir pra poder não esquecer a história. Porque eu atropelo a história, entendeu? E aí, nisso, eu respondendo, minha irmã respondendo, faltava uma questão pra entregar a prova. Eu virei pra minha irmã e falei, Bia, já era, eu não lembro essa. Ela me deu a resposta. Só que nessa que eu dei a resposta, ela me deu a resposta pra mim, acabou tudo, minha irmã entregou a prova. E aí, o professor perguntou quem copiou de quem. E eu, tipo, o professor em pé, eu tava assim nele, na mesa dele, e eu em pé assim, ele, quem copiou de quem? Eu falei, eu não vou me entregar. Eu não vou me entregar. Não vou, se a minha irmã quiser falar foi a Mel, aí eu falo, fui eu, professor, mas eu não vou me entregar. E fiquei. O professor não vai falar, a minha irmã tomou a iniciativa. Falei, ela vai falar que fui eu. Olhei pra cara dela, falei, beleza. Ela vai falar que fui eu. Parei e fiquei séria. Ela, fui eu. Falei, que menina burra, gente, ela vai dedurar ela mesmo. Eu falei, ela, gente, eu fiquei tão assim que eu falei, ela não vai, ela tipo, ela não vai me entregar, ela não vai falar que fui eu. Eu parei e fico olhando pra ela, e não tive iniciativa de falar, não, fui eu. O professor sabia que fui eu. O professor sabia disso. Não, minha irmã foi parar no conselho. Então, minha irmã, gente, sério, me dá até perto no coração, mas minha irmã é super mais inteligente do que eu. Ela gostava de matemática, eu detestava matemática. Apesar que eu gostava dos meus professores. E aí, depois de um bom tempo, tudo, a minha mãe descobriu a história. Minha mãe foi falar pro professor que a minha mãe virou coordenadora da turma da noite. Linda, né? Minha mãe contou. Meu professor até hoje. Super respeito ele me vê ele. Foi você que colou, né? Dá vontade de falar, não, não fui eu, não. Fui eu, não. E, gente, foi isso. E aí... A única coisa que dá pra fazer é na faculdade, porque eu tô fazendo um curso de educação física e minha irmã vai começar outro curso agora. Mas, beleza. Vamos esperar que isso nunca mais aconteça, porque, gente, é horrível. É horrível. Eu vou trazer um dia minha irmã. Eu tenho um canal junto com a minha irmã, é Garotas Tolene, tá? Vou deixar o link pra vocês na descrição. Se eu não me engano, vai ter um vídeo só, porque eu tenho um vídeo particular, tenho um canal particular também, então a gente fica mais focado nesse canal. Mas vamos fazer coisas sobre eu e minha irmã, coisas de gêmeos, se eu bater nela, ela sente. Tem algumas coisas que a gente sente em si. Mas eu espero que vocês tenham gostado, viu? Não sei se a Clarinha vai assistir, se a Elaine vai assistir. Mas eu agradeço por todos vocês, por ter se inscrito, dado seu joinha. Obrigada mesmo. E, Clarinha, se você gostou, deixa seu comentário, tá bom? Beijo, gente. Obrigada mesmo pela atenção de vocês, tá bom? Fiquem com Deus e até o próximo.